Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Havendo número legal, em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo impugnação, declaro aprovado independente de votação. Expediente. Ofício número 24/2006 do Executivo. Envia pastas, balancetes, despesas, receita de dezembro de 2015. Estão à disposição dos senhores edis na Secretaria da Casa. Correspondência da Emater datada de 1º de março de 2016. Senhorita Lígia Rada Reis, excelentíssima presidenta da Câmara Municipal e excelentíssimos senhores vereadores. A Emater MG, como parte dos compromissos assumidos pelo convênio com o município de Soledade de Minas, Minas Gerais, faz-se necessário a apresentação do relatório anual de atividades referente ao ano de 2015. Assim, gostaria de solicitar-lhe um espaço na reunião ordinária na data do dia 21 de março do corrente ano para tal finalidade. Ou como sugestão, como foi da última vez, marcaríamos 1 hora antes da reunião para tal apresentação, reforçando que é de suma importância para a presença de todos os vereadores, se possível for. Sem mais para o momento, agradeço pela atenção dispensada e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Marcos Antônio de Moraes, extensionista agropecuário 1, Emater MG, e Gisele Ladeira Venâncio, extensionista agropecuária 2, Emater MG. Eu consulto os senhores vereadores a respeito do convite feito pelo Marcos da Emater, se existe a possibilidade de nós marcarmos na próxima reunião, no dia 21, 1 hora antes, às 7 horas, para a gente estar aqui para ele expor o objetivo dele. Pode ser? Então, dia 21, às 19 horas, estão todos convidados. Projeto de lei número 02/2016, dispõe sobre a criação do Museu Ferroviário de Soledade de Minas e da outras providências, proposto pelo Executivo Municipal. Exposição dos motivos. Histórico. A cidade de Soledade de Minas, emancipada pelo Decreto-Lei Estadual número 148, de 17 de dezembro de 1938, foi importante em trocamento ferroviário nos séculos 19 e 20, quando acolheu, a partir do ano de 1884, a estrada de ferro Minas e Rio, e, posteriormente, a estrada de ferro Sapucaí, veículos significativos para o desenvolvimento do sul de Minas Gerais, partindo as composições originalmente da estrada de ferro Dom Pedro II, mais tarde Central do Brasil. Alcançavam a estação de Cruzeiro e dali, através de um de seus entrocamentos, subia a Serra da Mantiqueira, chegando à nossa Soledade de Minas, ponto de convergência para quem demandava as estâncias hidrominerais de São Lourenço e Caxambu, ou a região cafeeira de Três Corações. A expansão da ferrovia no Brasil, iniciada nos meados do século XIX, graças à ação do Barão de Mauá, significou para o sul das Minas Gerais um destacado avanço, uma vez que se deixava para trás a penosa travessia pela região das Agulhas Negras, com sérios percalços para aqueles que procuravam o refrigério do clima e das águas sulmineiras. Adiante, em 1887, o governo mineiro contratou a construção de uma estrada de ferro com ponto de partida na estação de Soledade de Minas, da estrada de ferro Minas e Rio,
que terminasse nos limites das províncias de Minas Gerais e São Paulo, com o nome de Estrada de Ferro Sapucaí. A ferrovia de Soledade de Minas a Sapucaí, 270 quilômetros de extensão, teve o primeiro trecho inaugurado em 1891, até Itajubá. Para Caxambu, iria no mesmo ano, e nessa mesma época foi construído um triângulo de reversão em Soledade de Minas, para facilitar as ligações de ambas as ferrovias, e que estenderia as linhas para os lindes com a província do Rio de Janeiro, chegando em 1911 à Barra do Piraí. Vivemos um momento de grande revalorização do patrimônio cultural e, junto com este processo, avultam movimentos de criação e revitalização de museus. Algumas razões podem ser apontadas como incentivadoras desta situação. O século XIX foi chamado de Era dos Museus, pela criação dos grandes museus nacionais, como, por exemplo, o Museu Nacional e o Museu do Ipiranga, em relação intrínseca de projetos de memória com a construção da ideia de nação e afirmação dos movimentos nacionais. Já o século XX foi considerado o século da democratização dos museus, com o surgimento de modelos mais diversificados de instituições e processos museológicos, além das grandes iniciativas no que se refere à preservação patrimonial. A criação do museu. O projeto de criação do museu propõe, entre outras coisas, incluí-lo no segmento turístico chamado turismo cultural, que, segundo o Ministério do Turismo, compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura. Desta forma, para melhor consecução de suas finalidades últimas, o Museu Ferroviário de Soledade de Minas deverá privilegiar, entre outras, as seguintes ações. 1. Viabilizar e promover no âmbito da memória ferroviária do município o acervo histórico, artístico e cultural, catalogando, conservando e expondo as peças produzidas ao longo do tempo. 2. Priorizar programas e projetos institucionais de gestão de acervos, de exposições educativa e cultural, de pesquisa, de difusão e divulgação e realização de eventos. A criação do Museu Ferroviário de Soledade de Minas será um ponto de referência tanto para quem vive em Soledade de Minas, como para quem a visita, promovendo um conhecimento maior da história ferroviária da cidade, além de outras manifestações históricas e culturais do município, dando-se especial destaque ao seu universo escolar, incentivando a que cada criança procure valorizar a memória de seu município. Assim, considerando que o antigo prédio da Estação Ferroviária de Soledade de Minas encontra-se em fase de recuperação com recursos próprios da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a BPF, com a finalidade de servir como ponto de apoio para os turistas que demandam da Estância Hidromineral de São Lourenço por meio do chamado Trem das Águas, e de igual sorte o espaço que abrigava um acervo pertencente ao município de Transportes, já legalmente transferido para a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Soledade de Minas. Também mereceu idêntica reforma por parte daquela associação. Tudo isto anima o poder público municipal a deflagrar ações de resgates agora dentro dos procedimentos técnicos da museologia da memória ferroviária de Soledade, com projeto de lei de criação do Museu Ferroviário de Soledade de Minas. Desta forma, com a presente justificativa, solicito a cuidadosa e urgente apreciação da anexa proposição por esta Egrégia Câmara Municipal, renovando meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Soledade de Minas, 1 de março de 2016.
Emerson Ferreira Maciel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 02/2016 dispõe sobre a criação do Museu Ferroviário de Soledade de Minas e da outras providências. A Câmara Municipal de Soledade de Minas, Estado de Minas Gerais, nos termos da Lei Orgânica do Município de Soledade, aprova e em seu nome sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no âmbito do município de Soledade de Minas, Estado de Minas Gerais, o Museu Ferroviário de Soledade de Minas, nos termos do que se estabelece o artigo 8º e seus parágrafos da Lei Federal número 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que institui o Estatuto de Museus com finalidades, atribuições e organização prevista nessa lei. Parágrafo único. O Museu Ferroviário funcionará no prédio da antiga estação ferroviária do município e estará subordinado ao Departamento Municipal de Educação e Cultura. Artigo 2º. Compete ao Museu Ferroviário de Soledade de Minas elaborar e desenvolver política de amparo à memória ferroviária, objetivando a valorização e preservação desse importante patrimônio cultural. Parágrafo 1º. O museu deverá dispor de um espaço apropriado para exposições permanentes e temporárias e constituir sua reserva técnica, observando para isso normas nacionais e internacionais de segurança e climatização de seu acervo. Parágrafo 2º. O acesso do público ao serviço do museu deverá ser sempre gratuito, facilitando-se a locomoção aos portadores de deficiências especiais. Artigo 3º. O Museu Ferroviário de Soledade de Minas visa, em caráter geral, recuperar, conservar e expor a memória ferroviária e de todos os seus componentes, considerando a importância histórica do município na gênese da formação das estradas de ferro no sul de Minas Gerais. Artigo 4º. São os seguintes os objetivos específicos do Museu Ferroviário de Soledade de Minas. 1. Viabilizar e promover no âmbito da memória ferroviária do município o acervo histórico, artístico e cultural, catalogando, conservando e expondo as peças produzidas ao longo do tempo. 2. Articular, integrar e apoiar a atuação das entidades, órgãos e dirigentes públicos em todas as esferas que desempenhem funções e demandem atividades de caráter museológico. 3. Priorizar programas e projetos institucionais de gestão de pessoal, de acervos, de exposições, educativa e cultural, de pesquisa, arquitetônico, de financiamento, de difusão e divulgação, contemplando a qualidade de atendimento ao público e a realização de eventos. 4. Desenvolver trabalhos dentro de uma postura de preservação da história do município, através das manifestações folclóricas e tradicionais. 5. Racionalizar recursos e incentivo à memória dos fatos, acontecimentos e à produção dos munícipes de Soledade de Minas. 6. Atuar em consonância com as demais instituições culturais da cidade, do Estado e do país, procurando inserir as suas ações na agenda das políticas culturais públicas e privadas. 7. Propiciar, através de ações educativas, o acesso da sociedade, normalmente e seu universo escolar, à cultura proposta pelo museu. Artigo 5º. O Museu Ferroviário de Soledade de Minas será dirigido por um conselho gestor integrado por pessoas do poder público e da sociedade civil, a serem designadas nos termos de instituto legal próprio. Artigo 6º. O Museu Ferroviário de Soledade de Minas terá seu quadro funcional disposto em legislação subsidiária. Artigo 7º. Fica o prefeito municipal autorizado a abrir os créditos necessários e a fazer operações de crédito indicadas para a execução desta lei. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Soledade de Minas, 7 de março de 2016.
Prefeito Municipal. Em deliberação. Os vereadores que julgaram objeto de deliberação permaneçam como estão. Julgado objeto de deliberação e enviado às comissões para estudo e emissão de pareceres. Projeto de lei número 03. Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Soledade de Minas e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Exposição de motivos. Cumprimentando esta Igreja Casa, encaminho a apreciação dos nobres edis o presente projeto de lei número 03/2016, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Soledade de Minas e da outras providências. O abandono de veículo em via pública é fato relativamente comum nas cidades brasileiras. Trata-se de um problema caracterizado não somente pela ocupação abusiva do espaço público, mas também e principalmente pela ameaça à saúde e à segurança pública. No município de Soledade de Minas, tal prática, infelizmente, vem se tornando recorrente, com inúmeros casos de veículos abandonados relatados. Veículos estes que vêm se transformando em verdadeiras sucatas a céu aberto. Tal fato, além de trazer transtorno de vagas, representa risco de acidentes aos pedestres, dado que, muitas vezes, estão abandonados em locais impróprios, obstruindo as vias públicas e o fluxo do trânsito. Isso sem contar no risco à saúde pública, que também configuram, principalmente nesse momento em que o país sofre com a epidemia das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, mosquito que tem nestes locais perfeitas condições de se procriar e reproduzir, dada a alta possibilidade de acúmulo de água. Muito embora cause enormes transtornos sociais, como os descritos acima, o veículo abandonado não mereceu do legislador da lei de trânsito nenhum tratamento que o sujeitasse à remoção, medida administrativa aplicável, por exemplo, aos veículos estacionados em local proibido. Em vista da lacuna existente na norma federal, muitos municípios têm tomado a iniciativa de editar esta própria lei, que cuida de tipificar o abandono de veículos e de estabelecer as punições e as medidas administrativas correspondentes. Assim, solicito o apoio dos nobres edis para discussão, deliberação e votação do em curso projeto de lei que visa preservar o aspecto visual de nossa cidade, melhorando-o através da retirada de veículos abandonados ou sucatas que enfeiam as ruas de Soledade de Minas e fomentam a transmissão de doenças. Soledade de Minas, 1 de março de 2016. Emerson Ferreira Maciel, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 03/2016 dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Soledade de Minas e da outras providências. O prefeito municipal de Soledade de Minas, no uso de suas atribuições previstas na lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei disciplina a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Soledade de Minas. Artigo 2º. A condição de abandono dos veículos, motorizados ou não, estacionados em logradouros públicos é caracterizada por uma das seguintes situações. 1. Evidente estado de abandono em qualquer circunstância por mais de 10 dias. 2. Invisível e flagrante estado de má conservação, com evidentes sinais de colisão ou ferrugem, ou se for objeto de vandalismo ou depreciação voluntária, ainda que coberto com material sintético. 3. Sem no mínimo uma placa de identificação obrigatória. 4. Em evidente estado de decomposição de sua carroceria ou de suas partes removíveis. 5. Estar impossibilitado de deslocamento com segurança pelos próprios meios. 6. Oferecer risco à segurança e ou à saúde dos munícipes. Parágrafo único.
a mudança de local de estacionamento do veículo no logradouro não descaracteriza o abandono do veículo. Artigo 3º. Poderá o Executivo Municipal, através de fiscais ou até mesmo de denúncias de munícipes, utilizar de recurso fotográfico para fins de processo de notificação e ou remoção do veículo. Artigo 4º. Nos casos em que ficar caracterizado o abandono, o veículo será identificado e o proprietário será notificado para que retire voluntariamente o veículo do logradouro público no prazo de 5 dias, sob pena de remoção. Parágrafo 1º. A notificação de que se trata o caput deste artigo será entregue pessoalmente ao proprietário, ou na impossibilidade de tal medida, será encaminhada por meio de remessa postal, com aviso de recebimento, AR, para o endereço do proprietário, conforme registros do órgão executivo de trânsito do Estado. Parágrafo 2º. Decorridas sem êxito todas as tentativas de notificar o proprietário, tanto por meio pessoal quanto por meio postal, deverá ser providenciada a notificação através de edital publicado em órgão da imprensa, local ou regional, ou por afixação na sede da Prefeitura. Parágrafo 3º. Não sendo identificado ou localizado o proprietário ou responsável pelo veículo, em virtude da falta de placa de identificação ou do elevado estado de deteriorização que torne ilegível seus caracteres, será fixada notificação no vidro ou lataria, para que o proprietário retire o veículo do logradouro no prazo estipulado no caput deste artigo. Parágrafo 4º. Fim do prazo fixado da notificação, sem a devida retirada pelo proprietário, o município de Soledade de Minas, diretamente ou por quem designar, fará a remoção do veículo para o local previamente estabelecido. Artigo 5º. Os veículos removidos nos termos desta lei ficarão à disposição de seus respectivos proprietários ou responsáveis legais pelo prazo de 60 dias, a contar da data da remoção, podendo ser retirado a qualquer momento, desde que sejam cumpridas as seguintes exigências. 1. A retirada do veículo só poderá ser realizada pelo proprietário do veículo devidamente identificado ou por procurador habilitado, apresentando comprovação de propriedade do veículo. 2. A apresentação dos recibos de pagamento pelo serviço de remoção e diárias devidas. 3. Comprovação de pagamento de débitos fiscais, impostos, taxas, multas, entre outros débitos atrelados ao veículo. Artigo 6º. Na hipótese de os veículos não serem reclamados por seus proprietários ou responsáveis no prazo de 60 dias, serão levados à asta pública nos termos do artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e da Resolução 331 do CONTRAN, de 14 de agosto de 2009. Parágrafo único. O valor arrecadado em asta pública será destinado ao ressarcimento das despesas decorrentes desta lei e, em havendo valores excedentes, serão esses destinados aos cofres públicos municipais. Artigo 7º. O Poder Executivo, quando necessário, regulamentará a presente lei por meio de decreto executivo. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Soledade de Minas, 1 de março de 2016. Prefeito Municipal. Em deliberação. Os vereadores que julgarem objeto de deliberação permaneçam como estão. Julgado objeto de deliberação e remetido às comissões para analisar e emitir os pareceres. Projeto de lei número 04/2016. Institui o Dia do Evangélico no município de Soledade de Minas, Minas Gerais, e dá outras providências. Proposto pelo vereador Solivaldo Benito Veloso. Projeto de lei número 4/2016.
institui o Dia do Evangélico no município de Soledade de Minas e dá outras providências. A Câmara Municipal de Soledade de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo número 48 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo número 167, parágrafo 3º e artigo 175, ambos do regimento interno desta Casa Legislativa, faz saber que o plenário aprova e remete à sanção do chefe do Executivo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Soledade de Minas o Dia do Evangélico, a ser comemorado anualmente no segundo domingo de julho. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Soledade de Minas, 23 de fevereiro de 2016. Solivaldo Benito Veloso, vereador proponente. Em deliberação, os vereadores que julgarem objeto de deliberação permaneçam como estão. Julgado objeto de deliberação, é remetido às comissões para estudo e emissão de pareceres. Na ordem, presidente. Justificativo, por favor. Desculpa. Justificativa. Ao longo dos séculos, o antagonismo entre os homens, grupos sociais e nacionalidades foi marcada por diferenças religiosas. A história da humanidade foi permeada com a intolerância religiosa, levando a conflitos e violência entre os que professam crenças diferentes. Tentando minimizar este tipo de violência, que é a intolerância, o presidente Lula, no ano de 2010, sancionou o Decreto-Lei número 12.328, que institui o dia 30 de novembro como o Dia do Evangélico. Desta forma, a proposição visa assegurar o Dia do Evangélico no município. Exposta, assim, as razões determinantes da minha iniciativa e contando com o acatamento dos nobres colegas, renovo os protestos de alta consideração. Soledade de Minas, 23 de fevereiro de 2016. Solivaldo Benito Veloso, vereador proponente. Em deliberação, os vereadores que julgaram objeto de deliberação permaneçam como estão. Julgado o objeto de deliberação, é remetido às comissões para estudo e emissão de pareceres. Projeto de Lei número 05/2016. Dispõe sobre a criação de cargos na estrutura do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI, de Soledade de Minas e da outras providências, proposto pelo Executivo Municipal. Exposição de motivos. Tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Senhoria e dignos pares, para exame, discussão e votação, o anexo projeto de lei, cuja finalidade é a criação de cargos na estrutura do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, de Soledade de Minas. A referida iniciativa se justifica tendo em vista a atual situação encontrada no quadro administrativo funcional do SAI, cujo único cargo existente de maneira legal e oficial é o de diretor. Os demais funcionários que ali laboram são funcionários pertencentes ao quadro do Executivo Municipal, atuando em sistema de sessão temporária. Certo que o problema de independência funcional da autarquia não se resolverá integralmente apenas com a criação dos cargos, ora propostos neste projeto. No entanto, é o que se torna possível fazer neste momento, dada a necessidade de obediência aos limites constitucionais de gastos com pessoal, resguardados tanto em nossa Carta Magna quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aludida à reestruturação é pautada no anseio de oferecer um melhor desempenho e melhor atendimento à população, principalmente neste momento em que as iniciativas de suma importância estão sendo realizadas pela autarquia, tais como
a instalação dos hidrômetros nas residências do município. Há de salientar, igualmente, que, com o objetivo de não causar aumento de despesas com gasto de pessoal, o presente projeto propõe a extinção de 2 cargos do quadro de servidores efetivos do Executivo Municipal. Cargos estes de carga horária e vencimentos idênticos ao que se pretende criar, possibilitando desta maneira a estabilidade do orçamento municipal. Assim, em face da inegável relevância e do evidente interesse público que a matéria encerra, solicito a apreciação do presente projeto de lei em caráter de urgência urgentíssima. Contando com a costumeira eficiência de vossas senhorias no trato dos assuntos de interesse público, aguardo a aprovação do projeto em apreço, ao mesmo tempo em que renovo votos de elevada estima e consideração. Soledade de Minas, 7 de março de 2016. Emerson Ferreira Maciel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 05/2016 dispõe sobre a criação de cargos em estrutura do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, de Soledade de Minas e da outras providências. O Prefeito Municipal de Soledade de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados e incluídos no quadro de pessoal fixo do SAI os seguintes cargos. Denominação do cargo: auxiliar administrativo, quantidade 1, escolaridade, ensino médio, carga horária 25 horas semanais, vencimento R$ 942,13. Descrição das atividades: executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atendimento de fornecedores e usuários, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços. Tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Operador de estação de tratamento de água. Quantidade 1. Escolaridade, ensino fundamental, carga horária, 44 horas semanais. Vencimento, R$ 880. Captação de águas subterrâneas e superficiais, registro e controle dos níveis de água, poços e reservatórios, análise de água bruta, coleta de amostra, realização de análise físico-químico parcial e registro de resultados, tratamento e distribuição de água, definição de dosagem e adicionamento de produtos químicos, inspeção de filtros, correção de pH da água filtrada e controle de nível dos reservatórios. Realização de tarefas operacionais e pequenos reparos, lavar tanques, lubrificar equipamentos, reparar válvulas e trocar fusíveis. Trabalho segundo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental. Artigo 2º. Os cargos criados na forma do artigo anterior serão preenchidos por candidatos aprovados em concurso público, nos termos do artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal, de conformidade com as necessidades e demandas dos serviços, devidamente justificadas pela área competente. Artigo 3º. Com vistas a compensar o impacto orçamentário de criação dos cargos no quadro pessoal fixo do SAI, conforme mencionado no artigo 1º, ficam extintos do quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal os seguintes cargos de provimento efetivo: auxiliar administrativo, 1. Auxiliar de serviços gerais, 1. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotações próprias da autarquia e suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Soledade de Minas, 7 de março de 2016. Prefeito Municipal. Em deliberação. Os vereadores que julgarem objeto de deliberação permaneçam como estão. Julgado o objeto de deliberação, será enviado às comissões para estudo e emissão de pareceres. Projeto de Resolução 01/2016. Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal e agentes políticos de Soledade de Minas e da outras providências.
Projeto de resolução número 01/2016 dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal e agentes políticos de Soledade de Minas e da outras providências. A Câmara Municipal de Soledade de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso da competência conferida no inciso 3, artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Soledade de Minas, combinada com o artigo 7, inciso 3 do Regimento Interno, aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica registrado em 11,67% a remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo, efetivos e comissionados, calculados sobre os vencimentos de dezembro de 2015. Artigo 2º. Fica reajustado em 11,67% a remuneração do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores, calculados sobre os vencimentos de dezembro de 2015. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2016. Câmara Municipal de Soledade de Minas, 19 de fevereiro de 2016. Lígia Rada Reis, presidente. Guilherme Aparecido da Veiga, vice-presidente. Benedito Lourenço Paulino, secretário. Justificativa. Considerando a proposta apresentada pelo ilustre prefeito municipal, concedendo reajuste salarial aos servidores do Poder Executivo em percentual linear de 11,67%, é impositivo nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal a revisão dos vencimentos dos servidores deste Legislativo. O dispositivo constitucional tem por finalidade garantir a todos os servidores, em igualdade de índices, nas mesmas datas e reposição salarial pela perda do poder aquisitivo da moeda. O índice proposto corresponde ao apontado pelo prefeito na mensagem de 15 de fevereiro de 2016 a este Poder Legislativo, encaminhando o projeto que dispõe sobre o reajuste salarial aos servidores da administração municipal. Afirma Celso Ribeiro Bastos, em comentários à Constituição do Brasil, 3º volume das edições Saraiva, ao comentar a questão. O conteúdo do preceito tem duas vertentes. Em primeiro lugar, impõe os mesmos índices, o que significa a doação de um percentual idêntico para todos os servidores. De outra parte, consagra-se identidade de data, ou seja, a aludida revisão geral de remuneração terá de ocorrer simultaneamente para todos os servidores públicos. Por estas razões, e por se constituir de mandamento constitucional, é proposta a revisão dos vencimentos dos servidores deste Legislativo Municipal. Câmara Municipal de Soledade de Minas, 19 de fevereiro de 2016. Lígia Rada Reis, presidente. Guilherme Aparecido da Veiga, vice-presidente. Benedito Lourenço Paulino, secretário. Em deliberação. Julgado objeto de deliberação e encaminhado às comissões para exame e emissão de pareceres. Indicação número 02/16 do edil Solivaldo Benito Veloso. Indicação número 02/2016. Venho através desta e contando com o apoio dos nobres edis, indicar ao chefe do Executivo Municipal a necessidade de manter um servidor responsável pela limpeza, incluindo a lavagem da plataforma, onde se encontra o centro comercial. Aproveitando a oportunidade, pedir que seja trocada a rede de esgoto daqueles estabelecimentos. Justificativa. Aquela área é, sem dúvida, um cartão de visita dos turistas e munícipes que trafegam por ali. Certo de contar com a boa vontade do prefeito municipal em proporcionar um local limpo e agradável aos turistas e comerciantes. Sem mais, agradeço a atenção. Soledade de Minas, 7 de março de 2016. Vereador Solivaldo Benito Veloso, autor da indicação. Demais vereadores: Reinaldo Santos, Ataíde Vieira Maciel, Guilherme Aparecido da Veiga, Benedito Lourenço Paulino, Altair Alves Pereira, Lígia Rada Reis, Ademir Vieira Gama, Argemiro Constâncio Sombrio. Em única discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Solivaldo. Boa noite, nobre presidente.
caros colegas vereadores, ouvintes dos meios de comunicações, plateia que nos acompanham, essa indicação minha, eu fui solicitado por alguns comerciantes daquela localidade que pediram a limpeza daquela área. É lógico que todos aqueles que reclamaram devem estar em dia com a sua contribuição naquele estabelecimento. Pois, se eu reclamo, eu tenho que estar em dia, tenho que estar pagando. Então, já que a maioria, eu tenho certeza que estão contribuindo, estão pagando, porque tem lei para isso, então esse dinheiro bem que podia ser revertido para uma máquina, aquela máquina de vapor, pela alta pressão, que economiza muita água e faz o serviço bem feito. Não vou falar aqui que vai ser lavado todos os dias, todo final de semana, mas de acordo com a necessidade. Uma vez por mês, de 15 a 15 dias, isso aí dependendo da pessoa que for responsável, notar que há necessidade de efetuar esse serviço. Então, contando com a boa vontade, é lógico, do chefe do executivo, eu gostaria que essa indicação minha fosse atendida. A respeito da rede de esgoto daquela localidade, há uma rede muito deficiente ali. Na época foi colocado uma tubulação de bitola mínima possível e hoje estamos sofrendo as consequências. Então os departamentos de água e esgoto já foi lá, já fez o levantamento e a tubulação não condiz com o esgoto que tem naquela localidade. Então, sinceramente, espero que o senhor prefeito tome essa providência. Muito obrigado, uma boa noite. O vereador Solivaldo está de parabéns pela indicação. Eu também fui procurada a respeito disso, o vereador tem todo o meu apoio. E tão somente seja feito isso, sugiro também que seja colocado novamente um guarda lá à noite, já que, como o senhor bem falou, se as contribuições estão sendo pagas, dinheiro para isso tem, né? E às vezes acontece a sujeira, alguma coisa assim, porque não tem ninguém para olhar. Então, Vossa Excelência está de parabéns pela indicação. Continue em discussão. Em única votação, aprovado, será enviado ao Executivo Municipal. Indicação número 03/2016, da vereadora Lígia Rada Reis. Indicação número 03/2016. Os vereadores abaixo assinados solicitam ouvida a casa, após tramitação regimental, que seja indicado ao senhor prefeito municipal a necessidade de efetuar a construção de um redutor de velocidade à rua Maria Aparecida de Carvalho Souza, bairro Nossa Senhora de Fátima, nas proximidades da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Justificativa. A referida indicação se justifica pelo fato de condutores de veículos automotores usar do excesso de velocidade em uma via pública, visto que muitas crianças trafegam por aquele local. Esperando contar com o apoio dos digníssimos vereadores e principalmente com uma atenção especial do chefe do Executivo Municipal para com esta indicação de forma urgente. Soledade de Minas, 7 de março de 2016. Vereadora Lígia Rada Reis. Demais vereadores: Solivaldo Benito Veloso, Reinaldo Santos, Ataíde Vieira Maciel, Benedito Paulino, Ademir Vieira Gama, Guilherme Aparecido da Veiga, Altair Alves Pereira, Argemiro Constâncio Sobrinho. Em única discussão. Em única votação. Aprovado em plenário, será enviado ao Executivo Municipal. Ordem do dia. Vereador Altair Alves Pereira. Vossa Excelência, pela ordem, senhora presidente.
Senhora presidente, pela ordem, eu peço a palavra pela ordem para a senhora nesse momento, para que a senhora ouça o plenário, para que possamos fazer uma reunião extraordinária dentro do prazo pertinente, parece-me que 24 horas, para que nós podemos ultimar os projetos que estão em pauta, haja visto da necessidade, da grande necessidade de muitos deles, que foi desses mesmo colocado hoje. Consulta o plenário se podemos marcar uma reunião extraordinária para quarta-feira, às 20 horas. Pois não. Eu vejo, sim, necessidade de ultimarmos projetos, mas tem projetos aí de relevância em prazo de interstício por causa devido ao estudo que tem que ser feito. Projetos que a gente tem que analisar, principalmente nós que fazemos parte da comissão de legislação. Eu não estou aqui querendo até impedir de que seja feito. Eu quero que seja feito de uma maneira que não venha atrapalhar. Se for feito na quarta-feira, estou de pleno acordo. Mas que a gente tenha acesso a isso para que seja feito estudo, se houver alguma mudança, seja rápida, então. Tá certo? Perfeitamente, vereadora Gemir. O mais rápido possível. Nós marcamos a reunião para quarta-feira, às 20 horas, porém, se alguém achar que algum projeto não deve ser submetido a esta sessão de quarta-feira, basta a comissão não emitir o parecer e nós faremos na próxima ordinária, tudo bem? Ordem do dia. Projeto de lei número 24/2015. Institui a nota fiscal de serviços eletrônica no município de Soledade de Minas e dá outras providências, nos termos que especifica, do Executivo Municipal, juntamente com os pareceres 02/2016. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas. Parecer número 02/2016. A comissão supracitada, no cumprimento de suas obrigações legais e regimentais, reuniu-se nesta data e, após examinar criteriosamente o projeto de lei número 24/2015, que institui a nota fiscal de serviços eletrônicos, NFSE, no município de Soledade de Minas e dá outras providências, nos termos que especifica, proposto pelo Executivo Municipal, decidiu pela aprovação do mesmo, conforme está redigido. Sala das Sessões, 7 de março de 2016. Altair Alves Pereira, presidente. Ataíde Vieira Maciel Filho, membro. Benedito Lourenço Paulino, membro. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Mesmo teor. Solivaldo Benito Veloso, presidente. Reinaldo dos Santos, membro. Argemiro Constâncio Sobrinho, membro. Comissão de Serviços Públicos Municipais. Ademir Vieira Gama, presidente. Guilherme Aparecido da Veiga, membro. Altair Alves Pereira, membro. Em única discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Argemiro Constâncio Sobrinho. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, plateia que nos assiste, Jornal Panorama, ouvintes da Nova FM e internautas. Senhora presidente, projeto de grande valia para o nosso município, haja visto que temos que acompanhar a regra que vem do Estado para o município, uma vez que o nosso município tem uma arrecadação mínima diante de não termos indústria, de não termos nada que acopla a arrecadação do nosso município. E também os caroneiros que vêm de fora e fazem média em cima do nosso município. Isso mostra que para nós da Câmara que vemos que há uma necessidade de que o município venha arrecadar. Na reunião próxima passada, eu havia dito que falaria nessa reunião a respeito de arrecadação que o município deixa de arrecadar, e já que votamos um projeto desse para que seja feita a nota fiscal, que já é obrigatório, solicitar mais uma vez o senhor prefeito algumas leis que nós precisamos para que venha para esta casa, que é de autonomia dele, do Executivo Municipal, que mande para essa casa o Código Tributário, o Código de Obras, né?
a lei de uso real do solo, é onde nós temos a chance de mexermos em alguma coisa para que o nosso município venha arrecadar. Porque é o que eu falei, pegar peixe pequeno não adianta, o negócio é pegar peixe grande, entendeu? O peixe grande é que dá lucro. Peixe pequeno não pesa na balança. Então, tem que pegar peixe grande. Se nós criarmos as leis, o município fica assim. Aí aumenta a arrecadação do município. O nosso município tem que parar e, até hoje, essa visão pequena que se tem nas cidades pequenas, que vive somente do fundo de participação, é o paternalismo. É por isso que os municípios hoje estão sofrendo. Lá atrás, administrava os municípios com a visão de dá. E município é empresa. Vai até o supermercado e pede para o cara te dar uma compra. Ou pede para ele uma semana 5 kg de arroz, na outra semana 5 kg de feijão. Ele não vai te dar, porque é uma empresa. Uma empresa privada, ela usa arrecadação. Uma empresa pública, mais ainda, ela não vende nada, então ela tem que arrecadar. Ela não pode ficar só dando, ela tem que dar no total. Porque a arte da política não é administrar para o bem comum, administrar para todos, então dá para meia dúzia não interessa. E da mesma forma de arrecadar de meia dúzia não interessa, tem que arrecadar de todo mundo. Aí se você cria, tá bom, a nota fiscal eletrônica está aí, é o Brasil inteiro, é emitida na hora, pronto. Aí os microempreendedores, todo mundo entra no hall. Agora, e aí? E naquilo que nós temos de direito de arrecadar e não arrecadamos? Por que não arrecadar? Né? As leis nossas estão arcaicas. Código tributário, código de postura de 1973, código tributário também, né? Antigo. E nós precisamos ver. Como eu vou bater na tecla da lei de uso real do solo. Vou bater na tecla dele sempre. Porque aí você tem como pegar. Aí você cria normas e leis que venham a trazer benefícios para a nossa cidade. Agora, só votarmos a nota fiscal eletrônica não adianta. Então, a provocação é pedindo mais uma vez, encarecidamente, ao Executivo, mande projeto para cá, para nós fazermos mexermos nessas leis que estão aí já bem antigas e estão defasadas e que podem trazer benefício para o nosso município. Entendido, senhor? Continua em discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. A palavra está facultada aos senhores vereadores que se inscreveram. Vereador Solivaldo Benito Veloso. Boa noite, presidenta. Boa noite, caros vereadores, plateia que nos acompanha, ouvintes dos meios de comunicações. Meus senhores e minhas senhoras, amanhã, 8 de março, gostaria aqui de aproveitar o ensejo de estar abraçando a mulher mais importante da minha vida. E, consequentemente, a todas as mulheres de Soledade e do Brasil. Pois, sem ela, não seríamos ninguém. As mulheres estão tomando conta do Brasil. Temos uma presidenta da República, temos uma presidenta aqui no nosso Poder Legislativo. Então, as mulheres estão realmente se mostrando. Então, gostaria muito de dar um abraço no fundo do coração de todas as mulheres, para que elas sejam abençoadas. Pois, aliás, elas já são abençoadas. Gostaria também de falar a respeito daquele mutirão da dengue. Eu tenho certeza que todos os vereadores dessa casa foram convidados para a formação do comitê do mutirão contra a dengue. Não foram, mas na secretaria o convite está lá. Então, eu estive lá, o nobre vereador Altair também chegou no momento, o vereador Ataíde, mas não puderam ficar. Então a coisa está andando.
Já estamos meio atrasados, porque no estado já foi feita essa faxina, mas hoje mesmo estive com o senhor prefeito e ele entrou em contato com o gestor, que muito solícito já está preparando a divulgação, porque primeiramente vai ser feito a divulgação para que todos os munícipes que estiverem com aquelas coisas que não prestam dentro de casa, tal dia vão colocar na rua e o setor público vai estar recolhendo. Então vai ser um trabalho de grande valia, pois a dengue, a zika, o zika não estão de brincadeira. Gostaria também de falar a respeito das próximas eleições. Estão chegando. Dia 17 agora de abril, vai ter o cartório eleitoral itinerante aqui em Soledade. Então, vou aproveitar a audiência da rádio, o pessoal da internet, para que todos aqueles eleitores que estiverem em situações irregulares, ou que foram tirar o primeiro título, tudo que tem que ser resolvido, vamos ter aqui em Soledade no dia 17 de abril, num domingo, das 8 às 17 horas, o cartório eleitoral itinerante. Isso aí vai ser de muita valia. Certo? Gostaria também de falar a respeito da iluminação da José Vieira da Rocha Filho, a rua José Vieira da Rocha Filho. Já foi falado muitas vezes, o último que pronunciou esse respeito foi o vereador Gemiro. Rocha só, desculpa o nome, obrigado, vereador. A questão lá é o seguinte, eu também fui procurar, fui na CEMIG, fui conversar com o senhor prefeito, e a questão é a seguinte, as ruas, antes do ano de 1999, a obrigação do posteamento é da CEMIG. Então já está sendo cobrado da CEMIG, e está dependendo da CEMIG colocar esses 3 postes naquela rua, que no início da rua ali, que a gente tem um setor muito escuro. Então a CEMIG instalando esses postes, a prefeitura já entrou em contato com a firma para fazer o projeto da iluminação pública e será colocado a luminária nesses postes, porque a CEMIG coloca o ramal e a prefeitura, lógico, dentro desse novo sistema de iluminação pública, vai arcar com a questão da luminária. Isso aí vai ser de grande valia para aqueles transeúntes naquele local. É só isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa noite. A palavra é do senhor vereador Benedito Lourenço Paulino. Senhora presidente, senhores vereadores, ouvintes da Nova FM, da Grande Rede, meu boa noite. Senhor presidente, queria também endossar as palavras do vereador que me antecedeu em relação ao dia de amanhã, um dia muito importante. Então, deixo também aqui o meu abraço a todas as mulheres que principalmente convivem comigo. Merecedora desta data tão comemorada por todos. Queria também, senhora presidente, hoje de manhã eu tive uma conversa com o senhor prefeito. No final de novembro, em conversa com o deputado Reginaldo Lopes, ele fez um compromisso de uma ambulância para o município. Só que ele precisa receber em seu gabinete o pedido oficial. E o senhor prefeito hoje propôs a fazer o pedido e encaminhar ao deputado do PT, Reginaldo Lopes, para que essa ambulância chegue logo aqui em Soledade. E aproveitando as palavras do vereador, meu companheiro, meu amigo Egemiro, peixe pequeno não pesa, então, mas se colocar 1, 2, 3 pesa, né, velho? E eu venho aqui falar uma coisa, uma denúncia, que às vezes todos veem, mas ninguém se importa. Porque a verdadeira função do vereador é fiscalizar. Ali do lado do Zezinho Barbeiro,
foi construída uma casa ali a nível da rua, não chegou ao nível da rua. O cidadão construiu um muro, fechou, construiu uma casa nas margens do rio, não tem nem 5 metros do rio. Perguntei ao chefe do departamento de obras, o cidadão disse que, o funcionário disse que o cidadão entrou com um projeto na prefeitura, não foi autorizado e mesmo assim foi construído o imóvel ali. Aí eu venho e pergunto aos senhores, e aí, a responsabilidade de quem? Quem que manda? Então peço, senhora presidente, imediatamente que seja embargada aquela obra. Porque o terreno não é do cidadão, entendeu? Não é para ele morar, nem se fosse para morar ainda estava errado. Então peço providência. Se for preciso, acione a polícia. Peço à senhora que está errado, que leve esse assunto ao seu prefeito, que tome providência, porque o fiscal de obras disse que chegou lá, o cidadão foi ter áspero com ele, e mesmo assim fez a obra. E já tem lá armações para fazer um outro pavimento a nível da rua. Então, se aquele terreno é do município, não pode invadir, não. Então, tenho certeza que está errado, senhor presidente. Então, peço o apoio de Vossa Excelência, esse assunto urgente com o senhor prefeito. Se eu preciso, chame a polícia do meio ambiente no local para averiguar a situação. Vereador, concede uma parte aí para mim que eu não... É uma satisfação. Eu não deu tempo de escrever, eu pegando cancha com os demais vereadores aí. Amanhã é um dia especial e creio que, conforme o vereador Solivaldo havia falado, sem as mulheres nós não somos nada. Né? Dependemos das mulheres a cada instante, para nascer, para viver, não tem como. E é um dia especial também, porque amanhã, além de ser o Dia Internacional da Mulher, é difícil eu esquecer que é o aniversário da minha mãe. Né? Então é bom lembrar que ela é privilegiada, nasceu no Dia Internacional da Mulher. Né? A todas as mulheres solidarenses, as que sofrem, as que se alegram, aquelas que lutam, aquelas que não lutam também, todas, independente do que elas fazem, da profissão ou não profissão, que ser doméstica é mais que ser uma profissão, que a mulher que é doméstica, ela age mais e mais. Tem mulheres que é profissional aqui fora e ainda tem que ser dentro de casa também, para cuidar de todos os afazeres da casa. Deveria ganhar muito mais que nós, né? Porque cuidar de casa não é fácil. Nós não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo e as mulheres conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Então, gostaria de deixar os parabéns a todas as mulheres, e em especial ao nosso presidente da Câmara também. E gostaria, até, senhora presidente, de... só cumprimentando o senhor vereador, com relação ao que o vereador Solivaldo disse, que seja solicitado isso, já que ele antecedeu que a CEMIG só instala os postes. Então, que essa instalação não seja só lá na prefeito Zé Vieira da Rocha, que venha aqui na praça. A praça, você vê que está bem. O pessoal ontem, eu tive reclamação da praça ali em volta do posto de saúde. A José Nascimento nem se fala. Então é logrador público dentro da cidade. Se não puder arrumar dentro da cidade, aí fica difícil. Entendido. Obrigado, vereador. Outra coisa, senhora presidenta, nobres colegas, deixo aqui os parabéns à Secretaria de Educação pelo que vem sendo feito ali na creche, no Quintino Vieira. Subiram todas as crianças de 4 anos lá para o Quintino. Na creche, mais é criança pequena, menor de 4 anos. Só que fica aqui, senhora presidente, um pedido. Sei que não dá para tomar uma decisão da noite para o dia. Também fui procurado por alguns pais que as salas que estão essas crianças de 4 anos é chapisco. Isso é um perigo. Já andou machucando várias crianças lá nesse 1 mês e pouco de aula. Então pediria aqui uma atenção especial aí a esse pequeno problema também. Se possível, acabar com o chapisco, emboçar, né? Fazer um reboco, e para que não se torne com frequência esses acidentes em sala de aula com essas criancinhas.
E também quero parabenizar o vereador Solivaldo pelo que ele falou da plataforma da estação ali no centro comercial. Também fui procurado e ele foi feliz pela indicação. E também queria dar uma sugestão aqui, conforme o vereador disse. 29 barracas, né? Todas têm uma mensalidade, praticamente todas estão em dia. Esse dinheiro é muito mais que justo ser revertido ali. Eles contratar um funcionário, né? E outra coisa, fica aqui também, senhora presidente, o pedido verbal, mas oficial, que o presidente mande, o presidente da Associação do Comércio, mande para esta casa a prestação de contas desses meses todos de pagamentos lá. Para onde que está indo esse dinheiro? Eu tenho dito, obrigado. Com a palavra, o vereador Ademir Vieira Gama. Eu cumprimento a senhora Lígia Rada Reis, digníssima presidente da casa. Cumprimento, no nome da qual cumprimento a todos os vereadores, a assessoria da casa, e também no nome da presidenta dessa casa, cumprimento a todas as mulheres que amanhã, por ser seu dia amanhã. Senhora presidente, senhores vereadores, eu tinha a intenção de entrar com requerimento no dia de hoje. E fui surpreendido por um ato brilhante da presidência da casa. É muito importante que se diga, coisa que eu não era muito de ouvir, de assistir às reuniões, mas é muito importante que se diga, porque eu não ouvi ninguém dizer que nessa casa, hoje, se recolhe 57 mil reais por mês. Eu quero explicar em linguagem bem simples, para que as pessoas bem possam entender perfeitamente o que significa isso. Nós temos 9 vereadores, 4 pessoas que trabalham na casa, mais as despesas de escritório, alguma assessoria, como a Avemag e outras coisas mais. Somando tudo isso, eu calculo em torno de uns 27 a 32 mil reais. Calculo. Não tenho os números certinhos, não. Por quê? Só agora, com a chegada de Vossa Excelência, e coincidentemente com a minha chegada, num ato brilhante de Vossa Excelência, devolveu 25 mil reais aos cofres públicos, que será revertido. Aquele coitadinho lá que está na saúde, solicitando um exame, medicamento, algum serviço público na periferia da cidade, a segurança pública, a educação, mas principalmente na saúde. Eu cumprimento Vossa Excelência e o meu requerimento seria nesse sentido. E solicito verbalmente que seja feito isto, mês a mês. Por quê? Segurar um dinheiro desse na conta da Câmara, se ele pode ser bem empregado na mão de um prefeito que eu conheço, que nós conhecemos, eu tenho certeza, é correto, é honesto e aceitará sem dúvida as indicações dessa verba excedente. Vossa Excelência não está devolvendo dinheiro para o Emerson, é para o município, que é representado pelo cidadão, pelo prefeito municipal, Hermes Ferreira Maciel. Então fica aqui o meu elogio, o meu prestígio, e fico satisfeito que atos como esse vêm beneficiar a nossa população. E a população tem que aprender. Tem que verificar na hora do voto e não votar atrás de tapinha nas costas e conversa mole. E enquanto isso acontecer, vai permanecer o que vem acontecendo até hoje. Era o que eu tinha em mente a dizer, tenho
teria mais alguma coisa a dizer aqui, mas eu prefiro deixar para uma próxima sessão para melhor esclarecimento. Entendido, senhor presidente. Muito obrigado. Pelas palavras, vereador. Com a palavra, o vereador Altair Alves Pereira. Senhora presidente, senhores vereadores, os nobres colegas, plateia aqui presente, imprensa presente, Jornal Panorama, levo meu abraço para a Carla, ouvintes da 9 FM, da grande rede. Senhor presidente, eu fiz alguns tópicos que eu mostrava para o vereador Argemiro alguns instantes atrás. Eu gostaria de começar as minhas palavras enaltecendo e parabenizando a mulher. Amanhã, dia 8 de março, a mulher guerreira, a mulher trabalhadora, a mulher dona de casa, aquela que não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, não ganha hora extra, não tem faz plantão todo santo dia, ela é tudo na casa e muitas vezes tem dupla ou tripla jornada, muitas vezes. Mulher que é sinônimo de sabedoria, mulher que é sinônimo de vida, mulher que é sinônimo de luz, mulher que é sinônimo de salvação. Católico que sou, nós acreditamos nisso. Salvação por quê? Porque Deus mandou o seu Filho para salvar a humanidade através de uma mulher, Maria. E o primeiro grande milagre de Jesus Cristo foi por intercessão de sua mãe, nas bodas de Caná, quando tinha acabado o vinho, Maria procurou Jesus. Depois Maria disse aos serviçais: façam tudo o que ele vos disser. E ali foi feito o primeiro grande milagre através de uma mulher. Mulher é salvação, é luz, é vida. E aqui vai meus cumprimentos para todas as mulheres de nossa cidade, principalmente a minha mãe, que está num patamar superior ao nosso, com certeza ela está com Deus, a minha mulher, que me atura há quase 20 anos, ao grande e maior amor da minha vida, minha filha, as minhas irmãs, minhas sobrinhas, todas as mulheres de Soledade, eu cumprimento. Vai o meu abraço fraternal de alguém que realmente considera a mulher, que ainda há violência, injustiça, preconceito contra a mulher, e ela não é valorizada da forma que deveria ser, tal qual o homem, ou muito mais do que muitos homens. Parabenizo a presidente dessa casa, vereadora Lígia, a presidente mulher mais nova que sentou nessa cadeira. Eu vou pular a presidente da República, eu me envergonho dela. Não da mulher, mas da presidente. Não da mulher. Mas parabéns a todas as mulheres, o meu grande abraço. Eu tenho aqui em minhas mãos um cumprimento que eu gostaria de externar publicamente. A presidente dessa casa, pelo fato de, sem o menor desprendimento, com o maior desprendimento, desculpa, ela retornou a essa casa, devolveu através da senhora presidente uma atitude, creio que unilateral, uma decisão acertada, ela devolveu para a administração pública, a prefeitura, o valor de R$25 mil. Como bem disse o vereador que antecedeu, Ademir, esse dinheiro com certeza, conhecendo o prefeito, a índole que nós conhecemos dele, vai ser realmente bem
colocado na saúde, com certeza, na educação, que vem sendo feito um trabalho excepcional, brilhante, na melhoria de uma rua, de um calçamento. E então esse dinheiro vai ser muito bem aproveitado nos cofres públicos. Eu parabenizo a presidente por essa atitude e, como disse o vereador Ademir, eu sugiro, não há necessidade de sugestão minha, que essa atitude já disse, foi unilateral, sugiro que fosse feito isso realmente outras vezes, que é para o município, é para os munícipes. A presidente está de parabéns. Gostaria de fazer um comentário. Nós estamos numa situação, atravessando uma crise institucional, uma crise econômica, mas pior de tudo, uma crise política. Talvez o mais grave, a crise política. Onde as pessoas não fazem com que a coisa anda e aqui embaixo nós sofremos. O verdadeiro gestor, o bom gestor, do limão ele aprende a fazer uma limonada. Indiscutível a crise que o país atravessa. Eu não estou sendo coerente. Eu estudei muito antes de pensar o que eu vou falar nesse momento. Foi muito bem pensado. Mediante a crise, o bom gestor, do limão ele faz uma limonada. A nossa lei orgânica, ela disse que o servidor perceberá o seu salário de acordo com a complexidade do serviço que ele oferece. Não é justo, senhora presidente, senhores vereadores, não é justo o motorista vir ganhando o que ele vem ganhando no município há algum tempo. Difícil dar aumento, claro, muito difícil. Muito difícil. Eu tenho procurado, tenho conversado com o prefeito insistentemente, há meses, eu tenho sabido o desejo dele em resolver a situação. Eu fico me colocando no lugar do motorista. Ele sair daqui, fazer 4, 5 viagens longas durante a semana, para ganhar um salário mínimo. Ele tem a diária? Tem. Ele tem hora extra? Tem. A hora extra somente 44 horas, senhora presidente. Não se pode pagar mais horas extras do que a lei permite. É impossível pagar a sua mais do que 44 horas. Muitas vezes o prefeito, no afã de resolver uma situação, ele quer pagar mais horas extras. E é proibido pagar mais de 44 horas extras. A senhora doutora, a senhora sabe muito bem o que eu estou dizendo. Mais grave ainda de não poder pagar mais, o que seria justo, o motorista, ele faz as viagens dele e ele não recebe todas as horas que ele faz. O contribuinte, aquele cidadão que está em casa, que vai a Belo Horizonte, ele sabe quantas horas o motorista fez extra daqui de Belo Horizonte e voltou. Só que ele não fez uma vez com você. Ele faz quase que a semana inteira. É um rodízio entre eles. Então, a Prefeitura de Soledade, senhora presidente, eu peço um pouco de paciência de Vossa Excelência, para que eu possa explicar com mais nitidez. No dia 16 de janeiro de 2012, foi assinado um termo de ajuste de conduta entre a Prefeitura de Soledade de Minas e o ex-prefeito, no Ministério Público em São Lourenço. Por que, senhora presidente? Por que, senhores vereadores? Na ocasião, teve um vereador que
fez uma denúncia, estava extrapolando hora extra, e na época foram pagas 100%. 100% de horas extras para um servidor. Impossível. Impossível. E teve um vereador na época que fez a denúncia. Eu estou mostrando para a presidente. E sempre, como foi pago 100%, um vereador fez o seu trabalho correto de denunciar o absurdo, e a prefeitura assinou um termo de ajuste de conduta. E na época, eu me reservo o direito de não citar nome, o Ministério de não citar o nome dessa pessoa que recebeu a 100% de hora extra, e o Ministério Público colocou, considerando as horas extras foram pagas sem que houvesse a efetiva comprovação de quantidade das horas trabalhadas, considerando que a Municipalidade de Soledade de Minas não controla a frequência de horas extras trabalhadas. Aí citou o nome do servidor. Considerando que a presente ação civil pública por objeto de devolução aos cofres públicos, considerando que o artigo 129, terceiro da Constituição da República preconiza o dever do Ministério Público em promover o inquérito de ação civil pública para proteção do patrimônio público social, do meio ambiente e outros interesses difusos. Está escuro a Xerox, a presidente viu. Venho celebrar o compromisso de ajuste de conduta. Por esse motivo... Vereador, um instantinho. O tempo do senhor já se esgotou, mas devido à importância do tema, eu concedo a Vossa Excelência mais 2 minutos e peço que Vossa Excelência, por favor, se encerre. Eu peço paciência para Vossa Excelência, que o assunto é de bastante importância para o servidor e para a municipalidade. Eu reconheço, eu peço paciência para Vossa Excelência. Então, devido a essa situação, a esse termo de ajuste de conduta, não se pode pagar mais que a Constituição diz, que 44 horas semanais. Não se pode pagar. Por isso cortou, e o servidor, o motorista, neste caso, ele fica... O prefeito fica proibido de pagar a ele o que ele fez, não o que ele quer, o que ele fez, o motorista fez. Então, senhora presidente, em conversa com o prefeito várias vezes, eu conversei com alguns servidores, ontem a semana passada na missa outro, o vereador que aqui está, o servidor Benedito também, conversei outras vezes. Alguma coisa tem que ser feito. Alguma coisa tem que ser feita. Não é justo o servidor trabalhar, fazer hora extra e não receber. Está errado para com o servidor. Isto não pode continuar. Isso não deve continuar. Isto não vai continuar. Isto não vai continuar. Uma medida está sendo tomada para que coloque em ordem e valorize realmente aquele que tem o seu mérito, que deve ser valorizado. Por este motivo, por este termo de ajuste de conduta de 2012, agosto de 2012, 16 de janeiro de 2012, que não se pode pagar mais que as 44 horas mensal para o servidor. Mas isso com certeza vai mudar. Eu gostaria de chamar a atenção rapidamente, esses caminhões que vêm com areia para cá, está estragando a estrada de Soledade Velha, que sempre foi uma estrada bem conservada, e os caminhões não trazem nada de benefício para nós, estão deteriorando aquela estrada. Eu já não digo as ruas, que todo mundo está cansado de falar que das ruas. Tem pessoas que estão
tendo dificuldade para vir trabalhar, vem de bicicleta para trabalhar em São Lourenço e está tendo dificuldade. Então tem que haver um bom senso, uma maneira de coibir, de travar, ou que eles façam esse conserto, o conserto das estradas, que eles, os caminhões, o porto tem deteriorado, tem estragado. Eu peço desculpa a vossa... Senhor presidente, concede uma parte um minutinho do vereador para mim, que o assunto... Pedindo para Vossa Excelência, porque a senhora já excedeu o tempo dele, mas é de grande relevância o que ele falou antes e o que ele está falando agora. Esta casa já pronunciou a respeito disso várias vezes. Nós já falamos, já entramos com indicação, já solicitamos ao senhor prefeito, os moradores da Alexandre Pinto, não só da Alexandre Pinto, como da Manuel Guimarães, que a cidade, nós já falamos aqui, os encanamentos nossos são antigos, vem sofrendo os danos, as casas vêm sofrendo os danos, e agora, senhor presidente, como ele acabou de dizer aqui, os moradores da Soledade Velha estão sofrendo com isso. Entendeu? Uma estrada que é uma estrada que é linha férrea, com pedra, com tudo, hoje está danificada. Aí é que nós falamos. Aonde está a arrecadação do município? E ainda que arrecadasse, não compensa. E só passa de madrugada. E das 5 em diante, é o primeiro caminhão que sai abarrotado. Eu já falei aqui e volto a falar. Na hora que aquela ponte de cimento cair, aí todo mundo vai reclamar. Aí vai ser difícil. Eu concordo com o vereador, tem que tomar uma providência. O negócio está sério ali. Obrigado, vereador. Se complementando, se fosse o caso, ali passa bastante caminhões, se fosse o caso inverso, por exemplo, Marimbondo, há justificativa, porque lá é a maior bacia leiteira do município, os caminhões passam lá, vem milhares de litros, dia. Então justifica a prefeitura arrumar o que está trazendo recurso e riqueza. Mas não tem cabimento os portos de areia estragar, não trazer benefício nenhum, e a prefeitura ficar com prejuízo, e principalmente o munícipe não poder vir trabalhar, sendo que a estrada está ruim. Me desculpe por ter estendido o tempo, muito obrigado por ter me ouvido, e tenho dito boa noite a todos. Antes de encerrar a sessão, eu queria fazer algumas considerações. Vossa Excelência citaram agora o problema em estradas rurais, já que falaram do assunto. Eu quero cumprimentar o senhor prefeito, que, na medida do possível, tem atendido as solicitações das estradas, e pedir para ele que, juntamente com a máquina, que possa ir alguém para roçar também as estradas, porque tem pedaços que a gente passa que a qualquer hora a gente não enxerga mais a terra, é só o mato, né? Aproveitando o ensejo, quero confirmar o discurso do vereador Solivaldo e convidar a todos da cidade que no dia 17 de abril haverá o cartório itinerante aqui, né? Então que as pessoas possam regularizar a sua situação eleitoral, evitando... Sim, vereador. Será na próxima reunião, nós ainda vamos reforçar o pedido, vamos lembrar a todos. Com relação à devolução feita ao Executivo, eu já tinha avisado antes, as coisas às vezes eu falo, eu não gosto muito que duvidem de mim, não, embora todos tenham o direito da dúvida. Mas quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa, eu costumo fazer mesmo. E eu avisei que eu faria devoluções, essa é a primeira, espero que de muitas. Porque, como bem os vereadores Altair e Ademir Vieira comentaram, o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é meu, o dinheiro não é de vocês, o dinheiro é para a Soledade. E fiquei muito feliz com a destinação que ele me disse que iria dar, que vai realizar a cobertura da creche municipal, e certamente ainda sobrará dinheiro para que ele faça outras coisas. E assim que possível, nós faremos novas devoluções. Não posso deixar de cumprimentar a todas as mulheres do município, do estado, do Brasil. Fala-se muito hoje da nossa importância, fala-se muito hoje de feminismo. Às vezes as próprias mulheres, algumas delas, confundem a palavra feminismo, né?
Algumas delas acham que o feminismo é a gente tentar se sobrepor ao homem. É uma questão de gênero muito simples. Ninguém quer ser melhor do que ninguém. Mulher nenhuma tem intenção de ser melhor do que ninguém. Existem coisas que cada sexo faz da sua forma. É muito raro você ver um homem que cozinha bem, como é muito raro você ver uma mulher eletricista, né, vereador? Então, existem coisas que são do gênero. Não é demérito nenhum, não é submissão nenhuma. Uma mulher ser cordial com a sua família, com o seu marido, arrumar uma casa, lavar uma roupa, como não é demérito para o homem também fazer isso, o meu faz. Assim como nós temos a ideia de que a gente está chegando lá, mas ainda não está. Ainda tem muita coisa para caminhar. Vê-se por essa casa. São 9 cargos, 8 homens, 1 mulher. Vê-se pela... É tão desproporcional a coisa que nós somos hoje mais 6 milhões a mais de mulheres no Brasil do que homens. E a gente precisa de cota para entrar na política. Isso é um absurdo. Isso não existe. Daqui a pouco sai prefeito catando mulher aí só para preencher vaga, porque precisa preencher vaga. Isso é um absurdo. Cota, no meu entendimento, é uma coisa meio absurda, né? Então, eu creio que ainda falta muito. A gente já conquistou bastante, né? Mas, às vezes, a gente tem certo preconceito, sim. Às vezes, como advogado, a gente vai, olha e vê, chega um cliente e fala assim, mas uma mulher, será que ela vai brigar com o juiz? Será que ela vai fazer isso, fazer aquilo? Então, às vezes, acho que a gente não tem peito para fazer isso, né? Acho que a gente é frágil. A gente é frágil, como todo ser humano é. A gente gosta de carinho, como todo ser humano gosta. Mas a gente sabe bater na mesa também. Nem sempre a gente precisa gritar. Basta ser firme. Então, eu quero parabenizar todas as mulheres, a todas as mães, porque aquele homem que não tem respeito com uma mulher, certamente ele não sabe de onde veio. Provavelmente ele pensa que deve ter vindo de uma chocadeira, né? Não podemos esquecer que todos podem não ter filhas, podem não ter irmãs, mas todos tiveram mãe. Então, eu quero parabenizar a todas e desejar um feliz dia da mulher. Nada mais havendo na pauta, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.